Olá, gente, está voltando. Pronto, gente, voltou. Todo mundo consegue me ouvir? Eu Pessoal, tava. com eco. Eu tirei o fone, gente. Dá para vocês ouvirem? Dá um sinal aí, minha gente. Lucas Libanori entrou. Vamos manter a audiência que estava agora há pouco. Eu tô com muito medo, gente, que eu não sei se eu consegui salvar o vídeo. Eu fiz o salve, mas não apareceu no Story. Eu não sei se demora para aparecer no Story, tá carregando, não sei. Vamos ver. Eu quero tanto deixar ele gravado, baixado aqui, salvo no meu computador. Gente, Tá dando enquanto para ouvir isso, aí, né? deixa eu só ligar meu ventilador. Eu tô morrendo de calor, né? Tem até esse negócio aqui atrás, mas eu prefiro ligar o ventilador. Peraí. Eu tô derretendo aqui. Galera, então, vou dar continuidade para a gente não perder o fio da meada, né? Então, o que eu estava falando para vocês, o vírus ele vai pegar principalmente a via aérea. Então, assim, os casos mais brandos é quando o vírus ele vai parar ali na traqueia de modo geral. Se ele chegar nos alvéolos, cagou. Esse é o resumo da ópera. Se chegar nos alvéolos, cagou. E quando que ele chega nos alvéolos? Quando a pessoa está com uma imunidade frágil. Ou seja, o sistema imunológico dela está debilitado de alguma forma. E aí alguns podem me perguntar, mas Débora, eu ouvi que quem tem problema do coração, quem tem problema no rim, quem é asmático, acaba tendo uma prevalência maior, por exemplo, de ter esse vírus aí, né, num estágio grave. Deixa eu comentar com vocês uma coisa, meu povo. Pessoas com doenças crônicas, obrigatoriamente, elas têm um sistema imunológico já debilitado. Então, não quer dizer que o vírus vai atacar o coração. Não quer dizer que o vírus vai atacar o rim, pelo amor de Deus. O vírus, ele é próprio para a parte respiratória, tá? Ele vai atacar, essa é a região dele, é essa afinidade que ele tem. Aí as pessoas, nossa, mas eu achei que atacava o coração. Não é que ataca o coração, minha gente. É porque as pessoas cardíacas que têm problemas cardíacos, as pessoas que têm problemas renais, as pessoas que têm asma, elas têm um sistema imunológico mais debilitado. Então, o Fernando aí. Fernando, você tem alguma doença crônica? Não. Eu tenho. Então, comparativamente aqui, o Fernando já, no automático, ele tem um sistema imunológico melhor que o meu. Porque eu tenho asma. É simples. Então, por favor, entendam isso, porque senão as coisas começam a se complicar. Por isso que a gente tem essa chamada de grupo de risco. Porque essas pessoas, e aí, além desses grupos que eu comentei, tem os idosos. Mas por que os idosos? Gente, quanto mais idade, pior fica o sistema imune. Então, depois dos 60, o sistema imunológico ele não é o mesmo. Não se fabrica numa quantidade ideal e favorável às proteínas, os anticorpos, para nos defender contra os micro-organismos. E aí, o que acontece?
obrigatoriamente o vírus vai começar a se adentrar, se enfiar lá nos alvéolos. Como que você salva uma pessoa dessa? Não consegue salvar. Até com os respiradores é muito complicado. Então, por exemplo, no meu caso, eu asmática já morro naturalmente. Imagina um vírus me atacando. O sistema já é ruim. A parte respiratória já é uma merda, já tá cagado. Gente, não tem aparelho que vai salvar, não. São poucos os casos, tá? E aí a gente já pode entrar na parte, né, que tá gerando polêmica, que é o sentido dos medicamentos e das vacinas. Primeira coisa, vamos começar pelas vacinas. Antes de você entrar nessa parte, só deixa eu recapitular para o pessoal que está... Agora já tá temos entrando, 32. Né? Isso, a gente fez a primeira parte. Eu espero que tenha salvo essa primeira parte. A Débora, para quem está entrando agora e não viu a primeira parte, a gente está fazendo a live aqui de atualidades, aqui do cursinho CEPUSP. A Débora é professora de Biologia e de Química do cursinho. Faz farmácia e bioquímica na Unifesp, ela está fazendo alguns comentários, alguns debates, alguns conceitos sobre o vírus, que é muito importante aí para nós, aí, estudantes, pesquisadores e sociedade em geral. Ela falou no primeiro momento, né, fez a diferenciação, não, ela conceituou o que é um vírus, né, o que ele é, quais são as suas diferenças, se ele é ser vivo ou não, então ela fez essa discussão aí, sempre tem se ele é um ser vivo ou não, fez os diferentes tipos de vírus que tem aí, o vírus da raiva, da cachumba, do HIV. A gente fez um debate bem rápido, por que faz essa semelhança com a gripe espanhola, mas que é um vírus influenza, que é uma coisa que talvez você pode comentar na próxima vez, né? Daqui a pouco, Débora, porque também a gripe espanhola é um vírus influenza. Eu não sei se o Covid é influenza também, fiquei em dúvida. Se puder falar também. Influenza. Vírus influenza. E o que mais? A gente fez umas diferenças conceituais, né? Qual a diferença de surto, endemia, pandemia, epidemia. Até uma aluna aqui, uma convidada, fez até um resuminho aqui embaixo, aqui no Story, foi muito bacana. O que mais que a gente discutiu? Como as pessoas, com o nível de contaminação. Quando parou, você estava falando que ele foi da questão das gotículas que fica no ar, que aí ele entra pelo sistema respiratório, né? É muito interessante, olha que a gente já aprendeu assim, o que é vírus, sistema respiratório, gripe espanhola, forma de contaminação, olha, tem assunto que só esse debate atual sobre o Covid-19 dá para a gente levar para vários lugares, né? Dá para a gente se atentar, nossa, gente, um sistema respiratório formado por determinados XYZ órgãos. Então a Débora estava falando justamente no pulmão, falando na verdade fez quase assim na minha cabeça o desenho do pulmão, que ele entra na traqueia, né, brônquios e auréolos. Alvéolos. Auréolos é ótimo, auréolos é aquilo que fica na cabeça. Alvéolos. Traqueia, brônquios, bronquílios e alvéolos. Você corrige isso, eu disse certinho nessa ordem. Então o vírus vai se alastrando por dentro aí das partes do pulmão. Não sei se eu disse corretamente, se eu fui um bom aluno. Aí ela parou mais ou menos aí. E a gente vai falar um pouquinho da questão das medicações, né? Mas se você quiser comentar um pouquinho mais desse órgão, fica à vontade também. Não, então, de modo geral, gente, era só para vocês entenderem como que de fato se penetrava esse vírus, por que em algumas pessoas ele é menos grave e em outras ele é mais grave, né? Então, entender. Primeiro, depende de onde que ele está localizado na via aérea, se ele está mais para cima ou se ele está mais para baixo. Quanto mais para baixo, mais cagado, obrigatoriamente, a pessoa está, se ela não estiver com o sistema imunológico ok. Isso tem que ser válido, tá? Se o seu sistema tá ok, muito que provavelmente ele vai parar ali na traqueia, geralmente tá ok. Lógico, vai te dar uma dificuldade em respirar? Lógico que vai. Mas assim, poderia ser muito pior, tá? Mas assim, continuando, né? Então, o que eu tava comentando é que os grupos de risco, de modo geral, têm uma prevalência maior e os idosos também, porque o sistema imune é debilitado. Simples assim, tá? Não tem muito o que falar. Agora, comentando os medicamentos. Primeiro, acho que eu vou pela vacina, que é mais simples, mais fácil. Rapidamente a gente passa por ela. Galera, vacina para agora a gente não vai ter. Essa é a real. Para se fazer uma vacina, no mínimo é 1 ano.
Tem procedimentos, galera. Não dá para Quais seriam você... esses procedimentos? Quais seriam esses procedimentos para fazer uma vacina? Então, a parte laboratorial, primeiro, é feito os testes, né? Você tem que ter esse vírus. Obrigatoriamente, você vai fazer uma análise, vai pegar pedaços. Lembra que eu comentei com vocês que a gente tem que usar o vírus atenuado, por exemplo? Você vai pegar pedacinhos. Só que parece simples, de modo geral aqui, só que não é simples, gente. Porque você tem que fazer testes. A gente faz testes, geralmente, por exemplo, com ratos. Na verdade, os testes não começam com ratos, tá? A gente não começa fazendo testes com rato. A gente começa obrigatoriamente fazendo teste, por exemplo, num meio de cultura. Legal? No meio de cultura, tudo se começa assim. E aí depois você vai avançando. O problema é que tá uma coisa tão em pânico que alguns cientistas estão pulando algumas etapas. Que é o que veio acontecer quando eles lançaram o nome do medicamento da cloroquina, a hidroxicloroquina. Eu já vou chegar aí. Mas o que eu quero dizer para vocês é, vacina não é simples de ser formulada. Porque, ó, você tem que gerar algo, você tem que formular ainda. Coisa que é diferente quando a gente já tem uma coisa pronta. Já está pronto, já está dado, então é só encaminhar. Então, gente, vacina a gente infelizmente não vai ter tão cedo. A gente não pode contar com isso agora. Mas tem uma coisa que aí assim é a minha esperança, por isso que eu não falo que eu sou tão pessimista nesse sentido, tem uma coisa que a gente fala de reposicionamento de fármacos. Reposicionamento de fármacos, gente, é quando a gente reutiliza, nessa palavra mais popular para vocês, a gente reutiliza um medicamento que já está no mercado. Então, exemplo, o ibuprofeno. Né? O ibuprofeno é um anti-inflamatório. Só que o que a gente pode descobrir, além, né, dele ser um anti-inflamatório? Se a gente for a fundo, a gente pode perceber que o ibuprofeno ele não serve só para ser anti-inflamatório. Ele também, sei lá, vou escancarar aqui, ele serve para ser deixa eu pensar. Vai, fala qualquer coisa aí, Fê, me ajuda. Para ser um antitérmico. Sei lá, um antitérmico, alguma coisa assim. Tudo bem? Então, percebam. Ele serve tanto para ser anti-inflamatório como antitérmico. Ele serve para duas coisas. Isso é um reposicionamento de fármaco. É muito mais fácil a gente pegar um medicamento já pronto e fazer com que a gente acaba descobrindo novas coisas desse medicamento e ele já está formado, galera. A gente já tem a receita do bolo para fazê-lo. Então, o que fizeram de errado? E aí é uma crítica que eu tenho a fazer. Colocaram na mídia sobre a cloroquina e a hidroxicloroquina, né, que é um remédio antimalárico. Pelo amor de Deus. Eles pularam muitas etapas, eles não fizeram... Para a gente reposicionar esses fármacos, para a gente analisar para que ele pode servir também, além do que ele já serve, gente, demora no mínimo 3 meses, tá? Então, eles pularam etapas, eles não fizeram testes aprofundados. O que eles fizeram no momento de pânico? Porque é literalmente um momento de pânico. Eles pegaram, a pessoa ali estava morrendo na frente deles, é basicamente isso, literalmente. O que a gente faz? Vamos arriscar. Vamos jogar a cloroquina aqui nele. Então vamos colocar um antimalárico nele. E vamos ver como ele reage. Porque vamos pensar, gente, a pessoa já está assim, à beira da morte. Na hora do desespero, essa é real, na hora do desespero você vai tentar fazer alguma coisa com ele. E aí você acaba colocando aquele medicamento. Pelo que eu percebi, muitos dos médicos começaram a utilizar e perceberam assim que em alguns casos, olha só o que eu estou falando, em alguns casos eles ajudavam. Mas em outros não fazia a menor diferença. Então é esse o cuidado que a gente tem que ter. Não foram feitas análises profundas, nada desses medicamentos que foram colocados na mídia. E esse é o erro do ser humano, né? Que a gente já quer enfiar o medicamento para tentar salvar, mas tem que fazer pesquisas antes, né? Aqui que você falou, eu falava que o ibuprofeno está associado à morte de corona. Está correto? Como assim a morte de corona? Que ele mata o corona? A morte do vírus. Isso, mata o vírus.
está associado à morte de... A Kemen, reformula a morte do vírus ou a morte das pessoas que estão infectadas ao vírus? Porque eu vi uma corrente dizendo que ele piorava as pessoas. Eu também ouvi. Que tem muito a ver que a gente falou da gripe espanhola, no surto da gripe espanhola, surto não, na pandemia da gripe espanhola, que as pessoas iam atrás de vários medicamentos que tinham em mãos naquela época. E o avanço da medicina e da farmacomedicina não era tão avançada. Hoje é mais avançado, 100 anos não era, né? Há 100 anos atrás. Então, as pessoas iam atrás das coisas mais malucas. Eu não sei se isso tem a ver também com o ibuprofeno. Parece que entrou nessa listinha negra aí de coisas que não poderiam tomar quando a pessoa estava com corona. Aconteceu uma coisa muito errada na hora do pavor, que eles começaram a divulgar na mídia, isso que é o erro, né? Começaram a divulgar uma lista, e chegou isso no meu WhatsApp, uma lista de medicamentos que eu não poderia tomar, né? Que eu não poderia tomar, porque isso facilitaria, por exemplo, eu... Não Ela que falou a morte das pessoas. Mas se eu contraísse o vírus, eu tava meio que na merda. Galera, pelo amor de Deus, não teve nenhuma pesquisa feita sobre isso. Tanto é que depois vieram e comentaram que não, que essa lista não tinha que existir, que não foi feita nenhuma pesquisa envolvendo isso. Na verdade, não foi feita pesquisa envolvendo quase nada. Porque a gente não tem um tempo hábil para falar e chegar, ó, é isso e ponto, acabou. Não existe isso. As pesquisas estão sendo feitas, por exemplo, nesse exato momento. A gente está aqui conversando, o pessoal está no laboratório, fazendo de tudo, correndo contra o tempo. Para quê? Ou para ter a vacina, ou para conseguir os medicamentos aí que já estão na prateleira. Eu vou comentar para vocês. Então, só recapitulando. E a cloroquina já foi comentado aqui. Só que não é certeza. Só que tem uma que eu estava pesquisando, até coloquei no meu grupo lá do WhatsApp, sobre o Remdesivir. Ele é um antiviral. E eles também estão fazendo pesquisas com esse antiviral. Por quê? Esse grupo desse medicamento ele atua no vírus. E a família que esse medicamento ele atinge é muito parecido com a da família do coronavírus. Entende? Então, eu estou falando, Débora, minha concepção. Eu tenho quase certeza que a gente vai acabar tendo melhores resultados com antiviral do que com, por exemplo, com antimalárico. Né? E isso eu estou falando porque um remédio atua mais para vírus e o outro não. É simples assim. Mas, além o outro disso, atua mais pela bactéria, que a malária é uma bactéria, né? É ocasionada por uma bactéria, né? Bactéria? A malária. Não, malária? Né? Antimalárico não. Não é bactéria, Fê. Ah, tá. Eu achei que era. Você está confundindo com aquele do outro que a gente estava comentando. Na nossa mini livezinha lá. Ah, tá. Beleza. É um parasita, né? Um plasmódio. Ah, mas vamos lá. Beleza. É que eu acho que você está confundindo com o da peste negra. Sim. Será? Acho que sim. Isso. Tá. Beleza. Calma aí que então, tá vindo uma pergunta. Por exemplo... Gente, são vírus diferentes. Gente, pelo amor de Deus. Porque se a gente tivesse... Se fosse o mesmo vírus, a gente já teria um medicamento, uma vacina, que já estaria aí nos auxiliando para a gente não chegar nessa fase. Que a gente ainda nem chegou no ápice. Tá? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Não são as mesmas coisas. E o que a gente está tentando fazer é só pegar alguns medicamentos, pelo menos para agora. A saída mais rápida é pegar um medicamento que a gente já tem e tentar aplicar na gente. Só que isso demanda tempo. Isso demanda meses. É mais rápido que a vacina? É sim. Mas demanda muita pesquisa, demanda tempo. Ainda vai demorar um pouquinho. Mas eu confio muito mais em a gente arranjar um medicamento do que uma vacina para agora. Essa é a real. E eu acredito, assim, pelo menos com a minha análise, que esse Remdesivir aí, ele pode ser uma das saídas pra gente. Não, eu comentei de 3 medicamentos, mas só para vocês terem noção,
está sendo pesquisado 100 medicamentos. Logicamente que eu não vou nomear os 100. Mas a real é que eles vão fazendo testes e vão falando, não, esse daqui não tá funcionando com vírus. Então esse daqui deleta. E vai assim, tudo bem? Então são mais de 100, aproximadamente 100 medicamentos feitos análise nesse exato momento que a gente está, por exemplo, aqui conversando na live. Então, eu ainda... Oi, Débora. Então, eu acho que não é nem um momento para ninguém fazer igual o presidente falou lá, ir atrás do excloroquina, nem ibuprofeno, nem paracetamol, não é para comprar, não é para beber, tomar nenhuma dessas coisas. Exatamente. Por quê, galera? Primeira coisa, né? Primeira coisa. Isso daí não está sendo colocado por um médico para você. Você não tem que ir lá na farmácia e comprar isso. Por quê? Você pode ter alergia a esse medicamento e você nem sabe. Tem reações adversas. E uma outra coisa, você pode ter algum problema de saúde que você nem sabe. E aí você vai, utiliza esse comprimido aí, e depois você tem um treco. E outra, já acabei de afirmar, nada desses medicamentos está confirmado. Não temos pesquisas sérias mesmo, afirmando, funciona. Em nenhum dos casos, nem de cloroquina, nem de hidroxicloroquina, nem de não sei o que aí que eu comentei aí do remédio do antiviral, nada. Não é para sair por aí comprando medicamento assim e tomando aleatoriamente. É mais fácil eu morrer de toxicidade pelo medicamento do que pelo coronavírus, gente. Pelo amor de Deus. Teve uma pergunta, Débora, eu acho que é para a gente já começar já a ir para o fim, mas tem uma pergunta que eu... tomar pode acontecer de algum remédio potencializar o vírus? Isso assim, não do Corvina, mas qualquer outra situação, exemplo. Deixa eu perguntar a pergunta da pessoa, não sei se eu consigo voltar. Tá. Acho que eu consigo voltar. Eu falo que potencializa. E sobre os medicamentos que potencializam a ação do vírus, isso procede? A pergunta daí... Não sei, fala o nome. Eu não acho que ele vai potencializar. O que eu acho é que qualquer medicamento, ele afeta o nosso sistema. E quando eu estou falando de sistema, eu estou também jogando para o sistema imunológico. Tem um exemplo mais banal aqui, gente, é atual. Antibiótico. Quando você toma antibiótico, você diminui a sua imunidade. Vocês sabiam disso? É? Pois é. Não. Exatamente. Então, quando ao mesmo tempo você está se tratando de uma coisa, alguma infecção que você está tendo, só que ao mesmo tempo você está debilitando o seu organismo. Tanto é que eu tenho um super cuidado quando eu estou tomando antibiótico. Eu sei mais ou menos o que eu vou comer, vitamina C, vitamina não sei o que lá, as coisas mais naturais, para o quê? Fortificar o meu sistema imunológico. O antibiótico, ele causa um pouco disso. Então, é um exemplo mais rotineiro que eu posso dar para vocês. Então, não é que ele vai potencializar o medicamento. O que ele vai fazer é atingir o seu organismo, que pode ser de uma maneira ruim. E aí, como que fica seu sistema imunológico? Você que, por exemplo, não está no grupo de risco. Você está acabando com o seu sistema imunológico. É isso que você... É essa questão, é isso que vocês querem? Porque, assim, eu acho que não é bom arriscar, né? É, isso que ela está falando, a Débora falava. Então existe a ideia da reposição, de tomar vários remédios assim, sem... o básico, né? Sem receita médica, mas também o que essas dicas alarmistas estão colocando aí atrás de tomar qualquer coisa, e isso pode prejudicar alguma parte do organismo e prejudicar o sistema imunológico, na qual o vírus do Covid ataca, onde ele tem mais força quando a gente está com o sistema imunológico mais baixo. É isso? Exatamente. De maneira geral, é isso aí, Fê. Acho que então, a galerinha entendeu de modo geral. Então, reposição de fármacos, só o que é? Só para... O que é uma reposição de fármacos? De fármacos. Reposicionamento de fármacos. Quando, obrigatoriamente, gente, você vai reutilizar esse medicamento que ele já tem um objetivo. Então, sei lá, o ibuprofeno é um anti-inflamatório. Só que agora a gente vai estudá-lo mais profundamente para ver. Opa, ele não necessariamente ele é apenas um anti-inflamatório, mas ele tem uma outra função.
Ele pode exercer uma outra função. E isso que é legal, é isso que está vindo à tona e que muitos, na verdade, não sabem, né? E eu acho que essa é a nossa, não falo única saída, mas a única saída imediata que eles estão, na verdade, pegando. E muitas indústrias farmacêuticas estão nessa corrida, porque quem descobrir o medicamento que já está na prateleira das farmácias e que serve para ajudar aí no coronavírus, a indústria está feita, ela vai ganhar rios de dinheiro. Está feita, gente, é isso. Isso e acho que uma das preocupações da Débora, veio uma pergunta assim, de que quando a gente vai investir nas pesquisas, né, a gente investe na pesquisa de vacina, sendo que as vacinas vão demorar mais tempo, e se for que investe na reposicionamento de fármacos. Não quer dizer que não tem que investir, né, na vacina, na descoberta da vacina. Tem que investir, né? Tem que investir na descoberta das vacinas. Vacina, você tem que fabricar. É algo que demora você sintetizar esse produto. Fármaco, medicamento, já está pronto. É muito mais fácil você já analisar algo que está pronto do que algo que você vai produzir. Por isso que é muito mais fácil a gente ter um medicamento, tá bom? Muito bacana, né? Perguntaram aqui por que o número de picos da doença dos infectados começa a cair em determinado momento. As pessoas param de serem contaminadas? Então, primeiramente tem até uma parte geográfica aí nesse sentido, né? A gente agora o Alessandro, se estiver aí, já Exatamente. já se prepara. Anota aí, Alessandro. Henrique, se tiver, Alessandro, Henrique. Vocês são os próximos. Assim, eu não sei se vocês já ouviram falar disso também. Mas a ideia, gente, tudo bem, 50% da população se infectou. Só que percebam, esses 50% de pessoas, elas se curaram. Pensem que essas pessoas, elas não vão mais passar adiante isso. Então tem o pico, né, desses 50%, só que depois o que acontece? Eles se curaram. Eles vão passar, sei lá, aqueles 14, 15 dias em casa, eles não vão mais passar esse vírus à frente. Então qual que é a tendência? A tendência, de fato, é que a gente tem uma queda no número de pessoas infectadas. Tanto é que eu não sei em qual país, não sei em qual lugar, tá? Que eles comentaram, posso estar falando besteira, quem souber disso melhor me ajuda. Que a ideia era fazer com que a maior parte da população contraísse o vírus, porque depois ia ficar em queda. Olha a ideia. Depois, isso ia vir em queda e as pessoas que estão no grupo de risco, elas não pegariam, porque elas ficariam isoladas. Isso eu li em algum lugar, eu não sei onde. Eu aonde. acho que é a Inglaterra, não tenho certeza. Foi uma outra estratégia a deles, tá? Então, assim... Inglaterra, enfim, falaram aqui. Mas a Inglaterra viu que não deu muito certo e pegou o isolamento social, porque muita gente morreu lá, assim... Porque o vírus ele é agressivo, né? Pelo que você está não sei, pela linha de raciocínio, porque ele vai descendo uma certa velocidade, talvez até chegar nos auréolos, né? Os alvéolos. Quando chegar lá, o negócio é feio. Aí você fala, não, fica à vontade, anda para lá e para cá, que se pegar, todo mundo não pegou, não vai passar, mas vai se curar, achando que é uma gripezinha. E não é assim, né? Não é assim, exatamente. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas eu acho que teve um caso de uma pessoa de 23 anos, outra de 28 anos, outra de 33 anos, de 44 anos e assim sucessivamente. E pessoas que nem estão no grupo de risco. Ou seja, assim, por que isso, gente, então... Aí a pergunta... Esse caso, gente próximo do meu ciclo de amizades, que já uma moça... amiga de uma professora do meu colégio, ela tem mais ou menos a nossa faixa de idade, 30 anos, e faleceu já. Exatamente. Só que a questão é, Débora, a pessoa não estava no grupo de risco. Por que ela morreu? Ou por que ela teve complicações? Por que, gente? Eu não consigo olhar para a sua cara e saber se você está com o sistema imunológico comprometido. Quando vocês ficam doentes, é porque o sistema imunológico de vocês ficou uma merda. Quer dizer que sem vocês saberem, anteriormente, vocês já estavam comprometidos. Só que vocês não sabem.
em si a gente mais ou menos tem um panorama. Ah, se você dorme mal, se você se alimenta mal, se você está estressado. Isso faz com que o seu sistema imunológico ele não funcione adequadamente. Mas como você olha para uma pessoa, como que você vai saber em você que o seu sistema imunológico, nossa, tá 100%, eu tô garantida. Tem aquela galera lá de 20 e poucos anos, não sei em qual país, que o pessoal tá cagando, sabe? O pessoal tá cagando, andando pra tudo quanto é lugar, falando que eles não Ah, é Brasil morrem. mesmo, né? Brasil mesmo. Só que assim, sem noção. Por quê? Porque quem disse que uma pessoa de 20 anos não tem um sistema imunológico comprometido, mesmo não estando no grupo de risco? Então, assim, é uma questão muito delicada e a verdade tem que ser jogada à tona, porque senão eles vão achar eu sou imortal, sabe? Eu tenho meus 20 e poucos anos, não vai acontecer nada comigo e é isso aí. Não, não é bem assim. Na verdade, todo mundo, sem exceção, assim, está em risco. Até mesmo as crianças. As crianças têm uma, né, têm uma porcentagem menor. Mas querendo ou não, tá todo mundo no mesmo barco. Pode falar, Fê. Se você quiser falar alguma coisa aí. Não, não, acho que é isso mesmo. Eu acho Aqui, que... ó. Alguém comentando. É por conta disso que hipertensos têm muitas complicações. Ó, toda pessoa que tem um problema crônico, o sistema imunológico dela não funciona adequadamente. Por isso que sim, geralmente essas pessoas vão ter complicações mesmo se contraírem o coronavírus, beleza? Acho que eu tinha comentado um pouquinho antes sobre isso. Foi Todas as na pessoas. primeira parte. Foi na primeira parte que você comentou isso, né? Isso, Que exatamente. quando, no caso, quando o vírus chega na traqueia, por exemplo, endurece o tecido, né? Uhum. E aí dificulta o quê? Essa passagem, essa movimentação do pulmão, do ar entrar e do ar sair, do oxigênio e do CO2, tá, gente? Então, é a parte inflama. Qualquer micro-organismo vai inflamar, mas não é qualquer micro-organismo que vai inflamar os pulmões e vai chegar nos alvéolos. Tem uma diferença, tá, gente? Ah, boa. Beleza? Acho que é isso, Débora. Uma das... Professora Débora. Então, acho que uma das coisas que a gente pode entender nessa live aqui, que versa aí na biologia, principalmente, né, a de hoje, é entender sobre a constituição do vírus. Você falou uma coisa muito interessante, sistema respiratório, sistema imunológico. Eu, particularmente, eu como sou da área de humanas, assim, muito curioso para saber como é que é o funcionamento do sistema imunológico no meu corpo. Quer dizer, no corpo humano em geral, né? Mas nunca tinha parado para pensar. A gente estuda isso lá no ensino médio, no fundamental, e às vezes esquece e seria interessante mesmo. Quem sabe, gente, se vocês quiserem ir para o cursinho aí, uma live sobre o sistema imunológico, ou quando a gente voltar, até um mini curso sobre esse sistema, sei lá, acho muito interessante. Só estou jogando aqui para ver se tem audiência. Para ver se alguém quer e a gente faz um mini curso e ganha aí umas moedas. Tem também as questões históricas, políticas, como eu falei, nas próximas lives a gente vai trazer esse debate. Aí a gente vê os professores que estão engajados, querem participar. Vamos ver um jeito também de todos participarem mais também. Eu acho que é isso. O que mais que a gente falou? Reposicionamento de fármaco. Posicionamento. Como? Como? Reposicionamento. Reposicionamento de fármacos, que é muito interessante, né? Pouco se É fala tipo sobre dois isso. em um. É tipo dois em um. Fazer com que o fármaco não atue só numa coisa em duas. É que nem, sei lá, esses. Acho que Omo, sei lá, fazendo comercial aqui, ó. Amaciante, algumas coisas assim, dois em um. Tudo que é dois em um. É como se vocês pensassem isso. Entendi. Acho que é isso mesmo, né? Acho que é muito interessante pensar isso. Medicamentos, vacinas, dá para, a partir disso, a gente desmembrar outras lives, outros temas. Então, a nossa próxima live, alguém perguntou ali, vamos tentar fazer na semana que vem. A gente veio testando isso, porque tem também a gente, assim como vocês, estamos se organizando nessa quarentena, vendo horário, para mim bagunçou tudo de ponta cabeça, horário de aula, preparar a aula, tanto para ser curso no colégio, acho que a Débora também, ficou assim, perna pro ar, tem tudo que está acontecendo lá fora, tem as questões psicológicas. Então, a gente queria ter feito essa live na semana passada, mas a gente estava saber quando, vamos tentar ver nas próximas também. Eu acho que é isso. Praticamente, acho que eu agradeço, né? Agradeço a participação da Débora, agradeço aí a CEPUSP por ter
de proporcionar esse espaço, vocês terem assistido aí nas duas sessões. Vamos fortificar mais, porque o que eu posso dizer que eu acho que importa, o que tem que prevalecer é a informação, o conhecimento científico, porque senão a gente está ferrado na roça, literalmente, porque além de ter gente que quer fazer papagaio na política, ela quer fazer papagaio na nossa saúde, apesar que não dá para se desvincular uma coisa da outra, né? Vamos tomar muito cuidado mesmo. Acho que dá mais medo mesmo as pessoas hoje já se entupirem de hidroxicloroquina, é isso? O remédio que você falou, porque o presidente falou, ou achar que tá de boa andar na rua porque as pessoas de 24 anos não vão ficar doentes, são super máquinas, então pode andar na rua à vontade. Não é bem assim que a banda toca. Você quer comentar alguma coisa, Débora? Eu queria agradecer a participação da galera. Teve um pessoal que já entrou antes na live anterior, né? Acho que a gente conseguiu abordar de maneira geral o tema nessa parte mais biológica. É uma questão interdisciplinar, a gente vai ter outras lives aí, mas aí vai mais para a área humana. É isso, acho que de modo Depois geral... volta para biológica, quem sabe? Não pensar outras biológicas também. Também. A gente Química conseguiu também. fazer uma coisa, gente, que o Fê queria muito, que eu participasse de uma aula de atualidades dele, né? E acabou conciliando nessas circunstâncias, né? Mas aconteceu. Beleza. Próximo você ensina a gente a fazer um remédio aí, né? Como é que se faz um remédio? Você ensina na sua casa aí uma live como ensinar a fazer um remédio. Para quem não sabe, a Débora faz farmácia e bioquímica, né? Acho que é isso. Isso. Tudo bem, gente? Acho que boa noite para todos. A gente termina agora. Acho que é isso. Tchau, tchau, Um abraço, gente. pessoal. Falou.